Ora, muito bom dia para todos, boa tarde para a costa leste dos Estados Unidos da América e, obviamente, muito boa tarde, já a querer ser noite, para a região autónoma dos Açores, a região autónoma da Madeira e Lisboa e todo o Portugal continental, onde já também, onde ainda é tarde, mas também uma tarde já a querer ser noite. É com Ah, muito e o gosto. Canadá? E o Canadá, esqueceste? Costa Leste. Eu quando digo Costa Leste dos Estados Unidos, é automaticamente Ah, Canadá. ah. Portanto, são os dois. Portanto, Canadá e, sobretudo, eu vou começar de novo. Boa tarde para todos, sobretudo para o Canadá. E as duas costas do Canadá, porque temos pessoas que nos seguem, particularmente as nossas amigas ligadas à escrita, aqui na zona de Vancouver e em todo o British Columbia. Portanto, boa tarde para todos, bom dia desde a Califórnia, em nome do Instituto Português Além Fronteiras, Portuguese Beyond Borders Institute, o projeto Olhos nos Livros, palavras de costa a costa, em ambas as costas de ambos os países, aliás, até mesmo também no próprio México, se assim for. Portanto, para um e para todos, é com muito gosto que estamos convosco. Este é a nossa sessão ao vivo sobre os 4 livros que vos apresentamos ao longo das últimas 4 semanas, desta vez ao longo das últimas 5, porque tivemos também a Semana da Páscoa para usufruir com os nossos familiares e amigos. E vamos começar na ordem que os trabalhos foram apresentados: José Luís da Silva, Manuela Marujo, João Martins e eu. Então, começaremos com José Luís da Silva. Olá a todos, é um prazer estar aqui de novo apresentando um livro. Para este mês escolhi este livro, O Canto da Minha Poesia, de Júlia de Sousa Borba, que foi publicado pela autora, numa edição da autora, em 2014. O Canto da Minha Poesia é uma coleção de poemas em que, como o título sugere, a música e a poesia se entrelaçam numa feliz comunhão entre as duas artes. Incluído no livro vai um CD com 12 poemas cantados pela autora, acompanhada na viola da terra pelo magnífico músico da nossa comunidade, Hélio Beirão, e com arranjos musicais de Nelson Ponta Garça. A bonita capa do livro é a cópia de uma pintura a óleo da autora. Deixemos a autora desenhar os rumos da sua vida na biografia incluída no livro. Júlia de Sousa Borba, poeta, musicista e artista plástica, nasceu na freguesia da Fonte do Bastardo, Terceira, Açores. Frequentou o Liceu de Angra do Heroísmo, completando o curso secundário no Colégio Dom Pedro, já no Rio de Janeiro, para onde emigrou em 1959 em companhia dos pais. O seu primeiro trabalho foi na Secretaria de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Começou a, entre aspas, arranhar a viola da terra desde a tenra idade dos 7 anos. No Rio foi apresentada a um grande tocador da viola da terra, António Silveira, conhecido por Cafuga, e com ele participou na Tuna Terceirense. Um dos membros do grupo era o jovem David Borba, começando um romance entre os dois e o casamento que aconteceu em 1966 no Rio de Janeiro. Nessa cidade viveu 14 anos e foi onde se tornou mãe de 3 filhos. Emigrou para a Califórnia em 1972 para se reunir com a família, dando início a nova carreira em companhias eletrónicas do Silicon Valley, onde trabalhou 27 anos, os últimos 25 como Production Supervisor. Os filhos cresceram e formaram-se, dando origem à nova geração dos Borba. Pertenceu na Califórnia a 2 grupos musicais, ambos dirigidos pelo grande tocador da viola da terra terceirense, compositor e conhecedor das modas regionais açorianas, Hélio Beirão. Um desses grupos, 9 Ilhas, foi apresentado em Vancouver, Toronto e inúmeras comunidades portuguesas dos Estados Unidos. Com o marido e Hélio Beirão, tocou também na Casa dos Açores de Lisboa. Vive em Lake Tahoe com o marido, nunca longe dos seus 3 filhos e netos. Em O Canto da Minha Poesia, Júlia de Sousa Borba percorre uma variedade de emoções, desde lembranças de terras e de gente querida, como os seus pais, até os sentimentos do dia-a-dia de uma mulher carinhosa, ternurenta, que derrama os seus afetos pela família, marido, filhos e netos, que são o centro do seu mundo. Ou melhor, Júlia Borba, uma mulher senhora, na sua dedicação e amor familiar, é a fonte de energia e afeto que esparge sobre os seus a sua bênção e o seu amor. No prefácio do livro,
o poeta Décio Machado Oliveira, de quem já falamos aqui, sintetiza os poemas de Júlia Sousa Borba da seguinte maneira, e cito: "É de notar que em quase todos os poemas a Júlia abraça-se ao amor, à solidão, à ausência, à infância e, sobretudo, à saudade, que se confundem numa só alma e se completam, prova irrefutável de que Júlia é uma verdadeira filha da natureza, que nem só a gerou, como também a guardou abraçada a si." Fim de citação. Leiam este livro, guardem-no com carinho, escutem também os poemas musicados e terão momentos deliciosos em que a arte de Júlia Borba os transportará a um mundo de paz, suavidade e ternas emoções. Muito obrigado, José Luís. Portanto, de José Luís, vamos passar do poeta José Luís da Silva para a professora doutora Manuela Marujo, desde Toronto, no Canadá, numa zona muito bonita de uma biblioteca. Eu vou apresentar o livro do Paulo Caminha, Manhãs de Sábado, e sobre o Paulo, que tanto eu como o Zé Luís conhecemos, eu vou resumidamente dizer que ele é um manezinho, não é? Com muito orgulho também o texto, não é? Um manezinho da ilha de Santa Catarina. E manezinho é um termo que primeiro começou por ser pejorativo, mas que desde acho que foi em 1949, depois de um grande colóquio que lá houve, portanto com a presença do professor Machado Pires e os grandes intelectuais da Universidade Federal, houve, digamos, uma reviravolta de pensamento e começou-se de facto a falar sobre a presença, não é, dos açorianos na ilha desde 1749 e as pessoas naquela altura também nos anos 70 e nos anos 80 começou a falar-se muito de pertencer, do sentido de pertença, não é? E graças a Deus eu acho que Santa Catarina beneficiou, e a ilha, nomeadamente a ilha, beneficiou muito dessa ideia, não é? Que nós devemos ir à procura das nossas raízes, saber quem foram os nossos, e a partir daí o termo manezinho só tem vindo a ganhar. Então, o Paulo é orgulhosamente um manezinho. O que é que isso quer dizer? Lá na ilha, é que, de certa forma, há alguém na família que veio dos Açores, aqueles casais, os 6.000 casais açorianos que foram mandados pela coroa para povoar a ilha, então é com muito orgulho que o Paulo e tantos outros que escrevem, estão a fazer as suas teses de doutoramento, são artistas, e eles vão à procura daquilo que os liga aos Açores. Então o Paulo é engenheiro, mecânico de profissão, mas com uma grande curiosidade, um grande colecionador, e começou desde muito jovem a colecionar fotografias antigas da Ilha Terceira. Ele deve ter a maior coleção existente, tem milhares de fotografias, tem milhares de documentos que ao longo das décadas têm enriquecido a sua biblioteca. E ele foi convidado, durante cerca de 10 anos fez este programa, foi convidado pelo programa Manhãs de Sábado, da RTP Açores, para fazer umas crónicas que, de certa maneira, aproximassem o arquipélago da Ilha de Santa Catarina. E este livro, não é, portanto, é o resultado do trabalho do Paulo, não é? O Paulo este é o seu primeiro livro, é o seu livro de estreia, não é? Mas, de facto, ilustra bem a temática que ele escolhia nesses programas, que se tornaram muito populares, as pessoas todas ouviam o sotaque brasileiro do Paulo. Ele é uma pessoa com um grande sentido de humor e transformava as suas crónicas das manhãs de sábado em algo muito vivo. E então neste livro, de facto, o Paulo mostra-nos a sua personalidade, uma personalidade de pessoa amante e crente de que a ilha merece ser conhecida por todos, e portanto tivemos esta oportunidade de, aqueles que não ouviram as crónicas, poder ler, reler, não é? Algumas, porque foi, claro, uma seleção daquilo que o Paulo Caminha tão bem dizia e agora tão bem escreveu.
Muito obrigado, Manuel, e depois vamos ter, obviamente, para todos aqueles que nos seguem, vamos fazer uma segunda ronda com uma leitura breve de cada um dos textos do próprio autor selecionado. João Martins, o poeta João Martins, desde a Costa Leste Da Costa Leste, bom dos dia. Estados Unidos, não do Canadá, para não haver confusão. Nesta e noutras coisas é bom ter as costas largas. O, o autor que eu selecionei esta semana e o seu livro, Nos Bosques Cantam Rocinóis, é o Manuel Dantas. O Manuel Dantas, e só uma pequena nota, foi recentemente, num livro publicado em 1917, suponho, incluído nas 100 personalidades que de alguma forma marcaram a presença na vida comunitária através do Sport Clube Português. E é exatamente essa presença comunitária que eu pretendi salientar com a escolha deste autor. O meu contacto com ele era relativamente curto, porque ele próprio se manteve sempre uma atitude discreta, e sendo ele um engenheiro civil e poeta, como ele próprio diz, neste momento já com uma certa idade, nasceu em 1935 no Minho, e que tem uma grande riqueza, a meu ver. Nunca esqueceu as suas raízes, como a grande maioria de nós, e nos seus poemas, na sua presença, fala sempre das suas gentes e das suas terras. A escrita dele é relativamente, pelo menos publicada, relativamente pouco conhecida. Tem 2 livros, e neste aqui, mais de uma forma muito presente, tem exatamente as suas origens, e tem a preocupação de trazer histórias da sua infância e dos seus contactos na sua origem, em Caminha. Ele, tendo nascido na Rua dos Pescadores, nunca os esqueceu. E agora com alguns pequenos dados da sua vida. Com dificuldade inicial, como em muitas terras e aldeias do nosso Portugal, só tarde na sua juventude se dedicou aos estudos, porque antes não teve possibilidade. E nessa altura começou a dedicar-se e a sentir a atração pela literatura. Quando, entretanto, ele próprio se dedicou não só a contar as histórias da infância, mas simultaneamente a desenvolver projetos na sua área profissional da engenharia, ligado a grandes companhias nos Estados Unidos e ligado, uma vez mais, ao Sport Clube Português, quer na reconstrução, renovação das instalações, os livros publicados são 2, O Cancioneiro da Foz do Minho e este agora, Nos Bosques Cantam os Roucinóis. E como ele próprio diz, é de extrema importância manter e divulgar as obras da língua portuguesa no exterior, pois temos a obrigação de preservar os valores da nossa história, da nossa língua e das nossas tradições. Brevemente, na segunda parte, leremos mais uns textos e algumas breves considerações. Para já também ficaria por aqui. Muito obrigado, João. E agora, portanto, passo então à minha, portanto, apresentação.
E vou falar-vos, portanto, de alguém que talvez ninguém precisava falar, porque toda a gente conhece, que é Vamberto Freitas. Portanto, o Vamberto viveu nos Estados Unidos durante muitos anos, durante, salvo erro, portanto, veio para aqui na sua juventude, com 16 anos, e aqui viveu, portanto, praticamente 20 anos e depois regressou ao arquipélago dos Açores, tendo estado na IRDP, na IRTP e depois na Universidade dos Açores, onde fez carreira. E foi na Universidade dos Açores que passou a maioria dos seus anos no arquipélago, depois de ter estado na imigração, como eu disse, cerca de 2 décadas, e aí é que, portanto, exerceu simultaneamente o cargo de crítico literário. O livro que eu vos vou falar, o Vamberto tem muitos livros, como todos vós sabeis, mas o livro que eu vos vou falar é precisamente este, que aqui está, e é um livro, portanto, que nos diz muito, porque é o imaginário, ou imaginários luso-americanos e açorianos, com o subtítulo Do Outro Lado do Espelho. Hum, Antes de ler o breve texto, mesmo muito breve, queria apenas dizer-vos que há muitos anos atrás, aliás, durante muitos anos, durante cerca de 20 anos, aqueles aqui que, os meus colegas aqui do painel e aqueles que nos seguem, e de uma forma muito particular o meu amigo aqui da Califórnia, o José Luís da Silva, sabem que eu dirigi uma página literária chamada Maré Cheia, no jornal Tribuna Portuguesa. E em tempos idos, uma pessoa ligada ao mundo académico aqui na Costa Oeste disse-me: então a página chama-se Maré Cheia ou chama-se Maré Cheia do Vamberto Freitas? Porque praticamente, semana sim, semana não, vinha um texto do Vamberto e eu na altura talvez, acho que não sou mais diplomata agora, mas naquela altura precisamente fui uma coisa que raramente sou, é diplomata. Ou, aliás, fui igual a mim próprio, nada diplomata. E eu disse, bem, eu liguei para essa pessoa e disse: se vocês, académicos aqui da costa oeste dos Estados Unidos, escrevessem como alguns académicos da costa leste o fazem, a gente não precisava de ter semana sim, semana não o Vamberto, mas ele é o único a escrever sobre a escrita luso-americana. Portanto, nos Açores ele acompanhava tudo, particularmente aqueles de origem açoriana, e o meu amigo José Luís sabe muito isso bem, que aqueles no nosso mundo académico raramente escrevem sobre quem aqui está. Não é o caso, felizmente, e sinto-me à vontade, mesmo se fosse diria, mas não é o caso, felizmente, da Manuela Marujo, que dedicou uma vida à academia e esteve sempre lado a lado com a comunidade. Nunca se preocupou, aquilo que uma pessoa uma vez me disse, eles não gostam de vir cá porque não querem sujar as mãos. Pelo contrário, acho que a Manuela viveu a sua vida com a comunidade dentro do mundo académico. Então, o Vamberto tem escrito muito e acho que nos Açores, se hoje se conhece Laras Goulartes e outros, portanto, a primeira vez a Catherine Vaz, agora muito diferente, mas nos primeiros anos o Frank Gaspar, a Erica Vasconcelos, que já deixou muita comunidade, foi o Vamberto que os introduziu, digamos assim, ao leitor de língua portuguesa, apesar deles escreverem em inglês. Portanto, a escrita audaciosa de Vamberto Freitas analisa os vários mundos que constituem o mundo açoriano, e de uma forma muito particular esse mundo açoriano, mas também o mundo português e o mundo lusófono. Desde os seus dias a escrever para o Jornal de Notícias e outros jornais dos Açores e da diáspora, que o Vamberto entendeu que os Açores vão muito além das suas 9 ilhas no meio do Atlântico. Convém aqui dizer que durante mais de uma dúzia de anos ele foi correspondente do Diário de Notícias em Los Angeles. E, portanto, deu à nossa comunidade uma projeção no órgão, que ainda é muito respeitado, mas na altura, estamos a falar, há praticamente 40 anos atrás, era de facto o jornal de referência, portanto, em Portugal. E ele, praticamente todas as semanas, tinha uma crónica ou sobre a comunidade ou sobre o mundo português naquela zona. Eu compreendo muito bem as complexidades do mundo açoriano, do mundo americano, do mundo açor-americano. Com uma escrita frontal e elegante, Humberto Freitas, em cada ensaio, transporta-nos para um universo de ideias e debates que esbarram em preconceitos e derrubam fronteiras. Estamos perante uma escrita tão livre como as gaivotas que sobrevoam as ilhas de Bruma.
ou como escreveu, portanto, Luís António Assis Brasil, conhecidíssimo académico do Brasil, e cito, é um intelectual de cá e de lá, movendo-se sempre com refinamento, eficiência e originalidade. Fim de citação. Ou ainda como escreveu Teresa Martins Marques, conhecida académica em Lisboa, e que escreveu, e cito, com desassombro, acutilância e paixão, inscreve-se na linhagem dos nossos grandes vultos do pensamento cívico e cultural, cujo timbre de voz é imprescindível em qualquer tempo e a qualquer lugar. O Vamberto tem escrito sempre sobre as comunidades, obviamente que depois de voltar aos Açores escreve muito sobre literatura de várias partes do mundo lusófono, mas o seu primeiro livro, do qual falaremos talvez numa outra altura, o seu primeiro livro chamado Jornal da Imigração, que foi publicado nos anos 80, é inteiramente dedicado ao mundo da imigração, particularmente da costa oeste, mas também da costa leste dos Estados Unidos da América. Em foco, desta vez, é o imaginário luso, ou imaginários luso-americanos e açorianos do outro lado do espelho de Vamberto Freitas. E agora vamos passar então à leitura dos próprios textos que cada um dos nossos meus amigos aqui e membros deste projeto, José Luís da Silva, Manuela Marujo, João Martins, concordaram, portanto, em fazer parte deste projeto já, lá vai mais de um ano, e eu agradeço a persistência e a continuidade e esperemos que possamos continuar durante muito mais tempo e, portanto, vamos começar com os textos, ou texto, que escolheram, muitos casos, ou poemas, e começamos da mesma ordem, portanto, o José Luís da Silva primeiro. Está bem, então deixa eu ver se está ligado aqui. Eu escolhi, o primeiro poema que vou ler chama-se Morada Ambulante, e eu escolhi esse poema porque reflete aquela vivência em triângulo que aconteceu a várias pessoas entre os Açores, Brasil e Califórnia. E como disse na nota inicial, Júlia de Sousa Borba nasceu na Terceira, viveu e casou-se e teve filhos no Brasil e depois veio para a Califórnia. Este poema, Morada Ambulante, reflete isso. Venho de terras distantes, de morada em morada, mas tive sempre de partir, como o romeiro andante, de pousada em pousada, à procura de abrigo, de pousada em pousada, à procura de abrigo. Vou de novo partir, não chores por mim, minha morada ambulante, de cascalhos rolando, levando consigo farrapos de mim, levando consigo pedaços de mim. Como o romeiro que descansa, ossos de molho na ceila, outra morada me espera, vou aceitar teu carinho, vou aceitar teu abrigo, vou aceitar tua ceia, vou aceitar teu abrigo, vou aceitar tua ceia. Minha nova morada, meu regaço vazio, mesa sempre posta, sopa fumegando, porta sempre aberta, por ti esperando, porta sempre aberta, por ti esperando. Tenho a mesa sempre posta, tenho a sopa fumegando, deixo a porta sempre aberta, por ti esperando. Um outro poema intitula-se Tu Te Lembras, e é uma referência ao casal, não é? As vivências deles lá no Brasil, uma referência a Austin, que é uma localidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Tu te lembras do sítio de Austin, onde passámos dias tão felizes, na casa branquinha, cheia de árvores de fruta, e tinha a velha mangueira e a rede juntinha. Tu te lembras da velha mangueira, bem feita, vaidosa, a rede prendia e a rede de manso ao nosso balanço balançava também. Tu te lembras das tardes tão quentes passadas à sombra da velha mangueira, na rede em Austin, vagarosa, calada, mas nosso amor abençoava. Tu te lembras das noites serenas sentados na rede embalando, nossos sonhos criando, e a velha mangueira atenta escutando, e nosso amor aceitando. Onde a cigarra alegre cantava, tanta passarada nela morava, trazia fartura ao moleque da rua, rede embalando, nossos sonhos criando. Um outro poema aqui, que tem a ver com o Rio de Janeiro, com o morro do Rio de Janeiro, intitula-se mesmo Morro. Estrelas tão perto do barracão sem teto, vêm iluminar, deixando que a lua, invejosa e nua, se ponha a sonhar.
O morro sem dono, mal vestido e pobre, a vista do alto, a praia e o asfalto, onde suas morenas descem a sambar, prometendo ao morro sempre regressar. Morro é barracão, cuíca, pandeiro, morada do João, samba e fevereiro. Morro é alvorada, amor e paixão. Morro é passarada, morada do João. Poeta trovador toca o seu violão até o dia raiar, na morada do João. Tem cuíca e pandeiro na morada do João. Tem samba o ano inteiro na morada do João. Tem amor e paixão na morada do João. Morro é barracão, a morada do João. Este outro poema chama-se Amor Sem Preço e tem uma nota que diz ao receber a visita de um filho, claro, aqui já na Califórnia. E tem a ver com a grande mobilidade que nós temos aqui, não é? Que as pessoas vão de uma cidade para outra, de um estado para outro, e isso cria distâncias. Chegaste à minha porta, essa porta sempre aberta, vi em teus olhos carinho, teus braços me lançaram, trouxeste luz aos meus olhos, com a luz dos olhos teus. Trouxeste amor no teu peito, com esse teu jeito. Doces momentos passaram. Recebi teu amor, com ternura, com carinho, candura. Esse amor sem ter preço. Quero guardar para sempre, quero guardar este momento, quero viver o presente, quero aceitar teu amor, mas teus olhos não querem mentir. Teus olhos não me sabem mentir. Sei que tu tens de partir. Ai, tu vais partir, mas lavaste a minha dor. Vou guardar o amor do meu bem. Vou guardar este momento no meu coração de mãe. Eu sei esse teu sentimento. Vou guardar este momento no meu coração de mãe. E finalmente um pequeníssimo poema intitulado Sou orvalho, sou nascente, sou rio, sou também mar, sou calor, sou semente, sou esperança, sou também dor, sou peito ardente, sou peito só, sou acha queimada que virou pó. É isto. Muito obrigado. Muito obrigado, José Luís. Portanto, esta leitura destes belos poemas da nossa amiga Júlia. Passamos para Manuela Marujo. Ok, portanto, o livro de crónicas, não é? É, como eu disse, tão cheio de temáticas que é muito complicado escolher, mas pronto, escolher é preciso, e então eu escolhi aqui um dos textos da página 89, que ele chamou Devotos do Divino, para vos dar de facto uma ideia. Eu acabei de chegar de Santa Catarina, ainda nem há uma semana, e portanto sei quanta verdade há nestas palavras, não é? Mas para dar um exemplo do tipo de informação que o Paulo conseguiu trazer para um programa de rádio nos Açores e que aproximou de facto muito a ilha de Santa Catarina das ilhas açorianas. Por exemplo, nesta crónica, que eu vou saltar algumas partes, mas dou alguns exemplos. Ele diz assim: a ilha de Santa Catarina, localizada a quase 8.000 quilómetros de distância do arquipélago açoriano, se orgulha das suas tradições. Depois salto. O estado de Santa Catarina é o segundo menor do país, sendo do tamanho de Portugal. Faz parte de uma federação com 27 estados e está politicamente dividida em 293 municípios. A sua capital é Florianópolis, que tem 90% da sua extensão territorial dentro da ilha de Santa Catarina e o restante no continente. Mas é para a ilha que eu puxo a brasa. É nela que está a minha sardinha. É onde moro, é uma das ilhas do meu coração e um dos locais de grande densidade de descendentes de açorianos. E o litoral tem aproximadamente 566 quilómetros de extensão e o seu povoamento é açoriano. Foi nesse litoral que nossos ancestrais se instalaram desde 1748, bem de frente para o mar. E foi aí que se tornaram povo anfíbio. Ora estavam no mar, ora em terra. Se o mar estava para peixe, lá estava o povo açoriano na pesca. Mar ruim, estavam na sua lavoura. Mas quando o assunto é religiosidade, nem mar nem lavoura estavam somente voltados para a sua devoção. Aqui, a cultura de base açoriana está presente em quase tudo,
nos costumes, na arquitetura e principalmente na religiosidade. Nossas comemorações em louvor ao Divino Espírito Santo deixam qualquer açoriano orgulhoso. O mais surpreendente é que após 1748, desde o início do povoamento na ilha de Santa Catarina, pode-se contemplar esta cultura que em muitos casos encontra-se em seu estado quase puro. Na capital temos um ciclo com 14 festas, com culto ao Divino Espírito Santo catalogadas, e a cada ano que passa este ciclo ganha força. A Irmandade do Divino Espírito Santo da paróquia Nossa Senhora do Desterro, antiga denominação do município de Florianópolis, é a mais antiga que se tem registro, datando de 1773, 25 anos após a chegada dos primeiros açorianos. Ribeirão da Ilha, freguesia fundada por açorianos, localizada a 25 km do centro de Florianópolis, tem uma das festas mais tradicionais. O ciclo inicia, e eu não vou agora aqui dizer, mas o Paulo, portanto, explica todas estas tradições tal e qual se fazem nos Açores. E eu acho que uma das qualidades que eu reconheço neste livro é que, para além das suas crónicas serem muito noticiosas, digamos assim, por exemplo, ele registra a passagem do Genuíno Madruga aqui na ilha e depois ele vai também aos Açores quando ele chega no Hemingway, portanto tudo isso está aqui registado. O que ele também faz é contar a história, como é o caso desta crónica, dos tempos, não é, dos 200 e acho que agora são 74 anos da presença açoriana, com bastante atualidade histórica, com bastante cientificidade, digamos assim. Portanto, este exemplo que eu dei, por causa do nosso tempo, é apenas para verem o estilo de escrita muito clara e noticiosa, digamos assim, mas também com bastante graça e humor que o Paulo Caminha conseguiu pôr nos seus textos. E os nossos amigos brasileiros sabem, de facto, introduzir sempre um pedacinho de humor a todos os seus trabalhos. Obrigado, Manuela. Passamos então para João Martins. Eu começarei por ler um poema chamado Velas à Vista, que exatamente nos mostra como ele, o autor, sempre se mantém ligado à terra onde ele nasceu e onde cresceu. Velas à vista com cheiro a mar, tangiam as lanchas e gamelas, que da pesca vinham todas elas, com peixe ainda vivo e a saltar. O rio e o mar existem e não falta quem neles vá pescar, com redes e anzóis, o que calhar se na técnica antiga assim persistem. O sol desponta no cimo da serra, sempre pontual dali se erguindo, saudando os habitantes desta terra que despertam para um novo dia, olham o rio Minho que descendo no oceano se perde ou lá podia. Este espírito popular da poesia do engenheiro Dantas mantém-se ao longo de todo o livro. Hei de seguir monte acima para além do montanhão, passar a Fraga, as Lajinhas, até ao Penedo do Cão. Hei de ir até Santo Antão à capela pequenina, e na fonte ali à beira beberei água fresquinha. Hei de ir além da encosta e passar por Vilarelho, por terras do Madaleno, que era um amigo velho. Que era um amigo velho com um tinto especial, sempre que vinha da caça da pipa oferecia, jovial. Da pipa oferecia jovial, vinho com presunto e pão, como o tio da Madaleno, não encontrei muitos, não. Um outro poema, digamos, mais, não lhe chamaria filosófico, mas mais pensador. Já alguma vez te danaste a pensar, perdido através de tanto revés, quase vencido, a desanimar? E depois, com alento e força de querer, lutando atento a enfrentar o contratempo, lograste vencer?
então sabes quanto o rigor da luta te custou. Às vezes o esforço não é tanto, mas é a vontade, é o encanto que se põe na missão que se tratou. Claro que num poeta com raízes populares será difícil sempre esquecer a saudade. Misto de saudade. Quem a sua terra abandona por ser seu destino estar ausente, em cada dia ela não lembra, num misto de saudade, tristemente, é como negar a própria mãe que o criara, e quem isso afirme é porque mente. Porque longos anos passei entre os ausentes da terra onde eram oriundos, e sempre neles vivo esboço de saudade, de carinho e amor em quantidade. Nunca encontrei em quem minguasse o desejo patente, constante de voltar. Algum ficou, não porque desejasse, mas porque a vida acabou por lhe faltar. E guardei intencionalmente para a última leitura um poema que se chama Chegou o Rocinol, que faz a ligação com Nos Bosques Cantam os Rocinóis. E porquê? Porque, mais uma vez, a poesia de sabor popular está presente e, mais uma vez, reforça a necessidade de mantermos viva esta noção da escrita, ainda que seja na poesia popular, erudita, chamem-lhe o que lhe chamarem, mas ter presente a escrita como a partilha do que a gente sente. E, de alguma forma, eu chego a reconhecer ou interpreto este poema do Chegou o Rocinol como o próprio autor que, qual ave cantante, nos transmite através dos seus poemas. Chegou bem espavorido o rocinol cantador, cansado, talvez dorido, de quem tanto esvoaçou nem parece que tem dor. Se é que disso algo tem, porque no galho florido, onde agora empoleirou, canta com um tal requebrado num chilreado ardente, que só por estar contente e no resto por desdém. Parece mesmo a saudar os vizinhos e amigos, para ele tem ouvidos, mostrando com alegria que a qualquer hora do dia a superior melodia pode ouvidos afagar, pode espalhar nostalgia, que quem o ouve aprecia no seu lindo chilrear de rocinol a cantar. Cantar no bosque, algum dia, quem me der encontrar para ouvir a melodia do rocinol e lembrar o passarinho de penagem castanhada que no bosque, num raminho, tinha o ninho por guarida. Muito bonito. Obrigado, João. Então vamos passar para a última, que é, portanto, como eu disse, de Vamberto Freitas, do livro Imaginários Luso-Americanos e Açorianos, do outro lado do espelho. Fez parte de um projeto das edições Macaronésia, acho que para aqueles que nos seguem que não sabem, portanto é um projeto extremamente interessante, que acho que cada vez pode dar mais produto, até um produto muito mais interessante também para as diásporas, ou seja, a questão dos Açores, da Madeira, de Cabo Verde e das Canárias. Todas ilhas, portanto, parte de um país europeu, mas todas com ligações às Américas, não é? E aos outros lugares do mundo. Então, o Vamberto tem neste livro prefácio, que se intitula Da Viagem para Dentro, e depois em 4 partes, que eu queria apenas ler-vos os títulos, porque são muito sugestivos àquilo que podem encontrar. Pátrias Imaginárias, Poesia e Escavações da Memória, Memórias, Regressos à Casa Comum, e, por último, em inglês, Life Changes do Sorriso na Noite. É um livro de pouco mais de 200 páginas. Portanto, eu vou-vos ler apenas um breve excerto, talvez de 2 minutos e meio a 3, do prefácio, que foi escrito, portanto, já há cerca de uma dúzia de anos. Existe em toda a escrita luso-americana e luso-canadiana sucessivos regressos à nossa ancestralidade
por parte de narradores e personagens. Regressos feitos pela imaginação e mítica das histórias que pais e avós foram transmitindo aos que depois tudo figurariam na sua escrita. E eu vou passar aqui um pouco à frente, em que, portanto, que ele recita alguns nomes, mas depois diz-nos assim. hum, Entre vários nomes que ele cita, diz Lara Goulart, a poeta californiana, na ausência de informação concreta dos seus antepassados, escava a própria memória, olha uma foto ou visita um sítio, inventa e reinventa o que terá sido a vida dos seus no oeste americano. Por outro lado, o cotidiano da vida na Terra Nova torna-se vivo e significante entre todos eles, num fascínio simultaneamente elogiativo e irónico, dramático e cômico. Como referência a todo este historial de imigração, em que a vida dos nossos se desenvolvia e enraizava em comunidades mais ou menos isoladas, mas sempre recusando-se a total separação absoluta do país e a cultura que passavam a fazer parte. O cenário quase sempre incluía o recurso à religião católica, num misto de crenças piedosas e profanas, a continuidade da pátria-mãe também deste modo assegurada entre todos eles. Quando os lemos em inglês, ou sobretudo em tradução, dá-se sempre o tal choque de reconhecimento. Um choque de reconhecimento melviano, mas neste caso um reconhecimento íntimo, como se finalmente reencontrássemos uma parte da nação perdida, mas nunca esquecida. Todos eles, na sua prosa e na sua poesia, já reconhecida nas mais variadas formas e nos mais variados meios literários norte-americanos, e na própria academia, trazem-nos estas notícias de como foi a partida ancestral, de como se sobrevive inteiro e inteira numa nação imensa de línguas e culturas, por vezes radicalmente divergentes da nossa. Quando um desfile do Espírito Santo passa orgulhosamente em ruas dos Estados Unidos da América e do Canadá, e de outras etnias daquele país, num colorido que tem tanto de alegria como de solenidade, e todos se quedam em silêncio num gesto de respeito e de surpresa, sabemos quão fortes foram as raízes que nos mantiveram como grupo nacional totalmente integrado, mas sem que nunca tivesse deixado que violassem o seu mais profundo ser. Eis o grande testemunho contundente e indelével que nos passa a melhor literatura luso-americana e luso-canadiana. Para mais à frente, e já na parte final, Vamberto escrever, e cito de novo, é a viagem para dentro de que nos falava Eduardo Said, depois de termos quase sempre andado prolongadamente entre os mundos e entre os textos de outros. E assim, portanto, que foi esta uma breve leitura só do Imaginários luso-americanos e açorianos do outro lado do espelho. E assim vamos terminar agradecendo ao José Luís da Silva, à Manuela Marujo, ao João Martins, mais este contributo, mais este bate-papo, como dizem os nossos amigos brasileiros. E desejar boas leituras, não é? E desejar boas leituras a Desejar todos. boas leituras, fazer referência a duas coisas, muito brevemente, já que temos mais ou menos ainda 2 minutos e meio a 3, que é que a Manuela vai organizar um congresso sobre os 70 anos da imigração para Manuela, Portugal. não, nós. Sim, mas a Manuela é que motivou tudo isto. A Sim, Manuela dois a um mês, foi dois o a um corpo e mês, alma. dois a um mês, não é? Sim, Aliás, de ontem é um mês, 10, 11 e 12, fixem essas datas. A Fresno vai gravar, não é? Quer dizer, exato. vamos gravar, mas seria bom que pudessem estar ao vivo, pelo menos para algumas sessões. Tivemos em consideração a Califórnia e só começamos aqui ao meio-dia, para não acordarem muito cedo, não é? Então vai ser da parte da tarde, por causa de vocês, não é? Que têm todo o gosto em fazer esse programa, atendendo à diferença de horário que temos que respeitar. Hoje é tudo híbrido nesta vida, Exato. e o congresso também será híbrido, com a tua participação, com colegas daí, não é? Escritores, e temos todos muito gosto em, pronto, verificar a presença de pessoas de outros continentes e de outros meios, não é? É Exato. bom,
É a vantagem desta, não é, desta nossa comunicação aqui, que pode atingir pessoas que nós nem imaginamos, não é? E onde estão. E também para também os mesmos 70 anos da imigração para o Canadá são celebrados através do nosso projeto aqui, o Filamentos Transatlântica. É um projeto com a Associação dos Imigrantes dos Açores, dirigida pelo nosso amigo Rui Faria, e vai ser no dia 19, 20, 21 e 22, portanto já na próxima semana. 19, 20, 21 e 22, meio-dia costa oeste dos Estados Unidos e Canadá, 3 da tarde, costa leste dos Estados Unidos e Canadá, em que a Manuela vai participar num painel com a nossa colega e amiga Maria João Dodman sobre a presença portuguesa também. Portanto, vamos ter 8 vozes diferentes, 2 por dia, é uma forma também de nós aqui fazermos algo. Esse será totalmente online e vamos mandar informação. E, entretanto, já na próxima terça-feira, o José Luís já tem o seu livro escolhido e eu já o tenho aqui comigo. E, portanto, o texto que ele escreveu, portanto, a partir da próxima terça-feira, podem de novo, mais uma vez, de cada terça, através das redes sociais, terem a presença primeiro José Luís, Manuela Marujo, João e depois a minha, e voltaremos daqui a 5 semanas, se tudo correr bem, mais ou menos à mesma hora. Um abraço para todos, muito obrigado, boas leituras. Obrigada. Obrigado, João, obrigado, José Luís, obrigado, Manuela. Um abraço para todos. Um bom dia para todos. Bom dia, até Um breve. abraço. Um abraço.